Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar de um autor que ganhou o Prémio Nobel. O meu nome é Sebastião Barata, mais conhecido nas redes por Vibarão, e então hoje vou falar-vos de Doris Lessing. Penso que é a segunda mulher de que vou falar, e depois veremos porquê. Ora, Doris Lessing é uma escritora britânica que nasceu em 1919 e faleceu em 2013, com 94 anos de idade. Foi galardoada com o Prémio Nobel em 2007. Ora então, Doris Lessing, que nasceu como Doris May Taylor, nasceu no dia 22 de outubro de 1919, em Kermanshah, no Kurdistão iraniano, na altura Pérsia, onde viveu até aos 6 anos de idade. Era filha do capitão Alfred Tyler e de sua mulher Emily Maud Tyler, ambos cidadãos britânicos nascidos na Inglaterra. O seu pai perdeu uma perna durante a sua participação na Grande Guerra, na Primeira Grande Guerra, e conheceu a sua futura esposa no hospital, onde ela era enfermeira, quando lá foi amputada a perna. Após a guerra, o Alfred Tyler, que antes já tinha sido bancário, foi convidado e aceitou um emprego no Imperial Bank of Persia, que era um banco britânico que operava como banco estatal e banco emissor lá na Pérsia, depois Irão, entre 1889 e 1929, por concessão lá do governo iraniano. Portanto, aos 5 anos de idade, acabou a comissão de serviço do pai, lá no Irão, e a família mudou-se para a colónia britânica da Rodésia do Sul, que é hoje o Zimbábue. E onde o pai tinha, entretanto, adquirido cerca de uns 400 hectares de matagal, no meio da selva, e onde ele se pretendia, portanto, fixar como agricultor, a cultivar milho e tabaco. A mãe de Lessing era uma senhora toda fina e pretendia levar uma vida faustosa, mas como aquela conseguia fazer, não é? Lá no meio da selva. Uh, Além do mais, o negócio não correu tão bem como eles esperavam, o investimento não, apesar de muito dinheiro investido e de muito esforço, não conseguiu atingir as expectativas que esperavam e ela, coitada, teve que se sujeitar a uma vida mais modesta. Ora então, voltando à filha, a Doris Lessing, foi matriculada num convento, numa escola de um convento de dominicanas, lá em Salisbúria, que é a atual cidade de Harare, que era, como já disse, uma escola católica para raparigas de freiras dominicanas, mas ela não gostou lá muito do ambiente. Quando tinha 13 anos, abandonou a escola e, a partir daí, estudou como autodidata, fez toda a sua formação posterior sozinha. Ela, como não se dava muito bem com a mãe, eh, tinham feitiços que se chocavam e, portanto, o conflito entre ela e a mãe agudizava-se cada vez mais e ela, portanto, aos 15 anos deixou a casa, deixou a vida da família e foi trabalhar como ajudante de ama. Por essa altura, ela começou a ler materiais sobre política, sobre sociologia, que lhe eram emprestados pelos patrões e, e começou também a escrever. Depois, em 1937, portanto, tinha ela, portanto, 18 anos, né? Mudou-se para Salisbúria e começou lá a trabalhar como telefonista. E casou-se também logo, 2 anos depois, com Frank Charles Wisdom, de quem teve 2 filhos, que era um filho e uma filha. Mas o casamento desfez-se poucos anos depois, em 1943, e as crianças ficaram com o pai. Com o pai. Depois, quando ela então se divorciou,
hum, foi atraída lá para um clube, um tal Left Book Club, que era um círculo de leitores de inspiração comunista. E foi aí que ela encontrou o que veio a ser o seu segundo marido, que era um alemão, um Gottfried Lessing, e casaram em 1945 e tiveram um filho, que era o Peter Lessing. Pouco antes do casamento se desfazer, tal e qual como tinha sido o primeiro. Também durou poucos anos. Portanto, acabou em novo divórcio, que foi em 1949. 45, 49, portanto, durou 4 anos. Doris optou por manter o apelido do marido, apesar de se terem divorciado, e passou a partir daí é que se passou a chamar então Doris Lessing. Portanto, ela então voltou para Londres, fixou-se em Londres com o seu filho Peter, e foi aí que ela publicou, logo pouco tempo de lá chegar, o seu primeiro romance, que ainda tinha escrito lá na Rodésia, que na altura ainda era Rodésia, e que se chamou A Erva Canta. Saiu em 1949. Mas não foi esse o seu livro mais famoso. Ela publicou talvez mais de 40 livros. O mais famoso foi um que ela editou em 1962 e que eu saiba não está editado em Portugal, infelizmente, ou se está, foi editado, está, portanto, esgotado há muitos anos, e que se chamava The Golden Notebook, o caderno dourado. Ora bem, a Doris Lessing foi uma grande lutadora, como vimos, ela tinha se inscrito ainda lá na Rodésia no Partido Comunista e foi sempre muito esquerdista e lutou nas campanhas contra as armas nucleares. Foi uma grande ativista contra o apartheid da África do Sul, a tal ponto que ela foi declarada não persona non grata e proibida de entrar lá na África do Sul e na Rodésia também durante muitos anos, menos enquanto lá durou o apartheid. Ela nunca foi muito de honrarias, muito de coisas que ela, do que ele considerava de gente de direitista, de gente era sempre mais de esquerda. Foi inclusive convidada para o título de Dame, que era, como eram as pessoas importantes, no geral eram classificadas na Inglaterra, ela recusou. Só já muito tarde, já quando era muito velhinha, aceitou, enfim, pertencer à ordem honorífica da Order of the Companions of Honor. Isto já em 1999, portanto, mas foi a única honraria que ela efetivamente aceitou. Bem, a única não foi bem porque também passou a fazer parte da Companion of Literature pela Royal Society of Literature. Mas isso prendia-se com o facto de ela ser escritora e, portanto, era uma honraria literária, já não era uma honraria de nobreza. Depois, em 2007, mais exatamente no ano de 11 de outubro de 2007, ela foi agraciada com o Prémio Nobel de Literatura. Ela já tinha sido, aliás, era quase sistematicamente proposta desde há 5 ou 6 anos antes, era já uma habitué, mas efetivamente nunca ganhava. Mas neste ano lá ganhou. Foi a 11ª mulher a receber o Nobel de Literatura, numa altura em que o Nobel já tinha 106 anos, está a ver? Em 106 anos, só 11 mulheres tinham ainda sido até essa altura agraciadas, ela incluída, com o Prémio Nobel. E porquê que ela foi agraciada? A Academia Sueca apontou, como razão determinante, a existência na sua obra de características que fazem dela a contadora épica da experiência feminina, que com ceticismo, ardor e uma força visionária escrutinou uma civilização dividida. Mas o prémio
não foi bem aceito por todos. A crítica aceitou muito mal que ela tivesse ganho o prémio Nobel. Dizia que havia, na altura, outros autores britânicos que mereciam muito mais do que ela ser agraciadas. Inclusivamente um crítico americano, esse foi extremamente violento, foi mesmo, disse-lhe que, mais ou menos isto, que embora a senhora Lessing, quando foi no princípio da sua carreira, ainda tinha mostrado algumas qualidades admiráveis, o que é certo é que nos últimos 15 anos é, é uma escritora de ficção científica de quarta categoria. Isto era mesmo ofensivo para quem tinha acabado de ganhar o Prémio Nobel. Não é? Veremos veremos porque é que ele atribui esta classificação de escritora de ficção científica de quarta categoria. Já tinha, portanto, na altura, 87 anos, não é? E foi o que se pensa, foi mesmo o escritor mais velho que recebeu o prémio com maior idade, com mais anos. Pelo menos até aquela altura, e não sei se ainda hoje continua a ser aquele que era mais velho na altura em que recebeu o prémio. Portanto, tinha já 87 anos. Bem, e ela, coitada, já muito idosa, já fitar-se em baixo e doente, hum, já lá não foi a receber o prémio. Mandou, fez escrever o seu discurso e mandou à sua editora sueca, e que leu lá o discurso lá na cerimónia, e ela já lá não pôde ir. E mais, ela uma vez numa entrevista à BBC disse que o prémio para ela foi mais um desastre do que um prémio. Foi mesmo um maldito desastre, nas palavras dela, um maldito desastre. E porquê? Porque ela já era muito velhinha e então foi tão assoberbada por pedidos de entrevistas, pedidos de sessões de fotografias e não sei o que mais, que ela sentiu. Enfim, olha, diz que tirou-lhe completamente o gosto e o prazer de escrever. De forma a que praticamente não escreveu mais nada desde essa altura. Doris Lessing não ganhou o seu prémio Nobel. Ela ganhou montes de prémios. Ela dizia que ganhou na Europa praticamente tudo o que havia para ganhar de mais importante, e foi verdade. O primeiro foi em 1954 e o último foi o Nobel em 2007. Portanto, vejam lá, durante mais de 50 anos ganho prémios. Ora bem, então ela faleceu, tinha no dia 17 de novembro de 2013. 2013. Portanto, tinha 94 anos. Ela já estava muito envelhecida, já tinha perdido a memória, que nos últimos anos já não tinha memória. Ela própria já não sabia que tinha sido escritora e uma escritora famosa. Já não sabia que tinha ganho o prémio Nobel, nem os outros prémios, o que é realmente ao que se chega, não é? Que a idade tudo traz. Mas, de qualquer modo, ela ainda gostava muito de ouvir ler. Já não lia, mas gostava muito de ouvir ler. E emocionava-se quando os amigos iam lá visitá-la e liam-lhe certos das obras dela, certos dos livros dela, que ela não sabia já, tinham sido ela que tinha escrito aquilo. Mas emocionava-se ao ouvir ler, e, embora, infelizmente, já não se lembrava de que tinha sido ela a escrever aquilo. Né? Ora bem, mas vamos voltar, e agora a imagem então para a sua parte literária, para a sua lista de livros, que eu tenho aqui, muitos livros dela, creio que são alguns 15. Ela escreveu muito sobre variados temas, escreveu principalmente sobre as tensões raciais e a política racial, portanto, contra portanto, como já disse,
o apartheid, não é? E outras políticas raciais, que, também contra a violência sobre as crianças e sobre as mulheres. Eh, portanto, falou sobre os movimentos feministas, eh, e também sobre a exploração do espaço exterior, como vamos de falar daqui a pouco. Vamos lá ver se eu tenho tempo para isto. Os críticos normalmente costumam dividir o seu percurso literário em três fases. Numa primeira fase, que foi até 1956, que foi aquela fase de influência mais comunista, em que ela debateu as temáticas sociais, especialmente encaradas de uma forma radical, e nessa fase. Bem, o que não quer dizer que depois dessa fase ela não viesse a escrever outros livros também de temática semelhante, como, por exemplo, um deles foi um livro chamado A Boa Terrorista, que eu também tenho aqui, que foi escrito só em 1985, portanto está a ver muito mais tarde, mas que também se enquadra dentro desse género. Depois, em 1956, quando deixou um bocado essa parte mais digamos, intervencionista, e virou-se mais um bocado para uma análise mais autobiográfica, que durou até 1969, sensivelmente. A partir do ano 1970, ela começou então a escrever mais livros mais esotéricos, mais ligados à espiritualidade, mais fora do mundo físico. Ora bem, então vamos lá ver se eu então vamos entrar aqui um bocado na sua obra, naquela primeira fase temos que, para começar, o primeiro livro logo o primeiro livro que ela escreveu e que eu tenho aqui, que é A Erva Canta. Como já disse, que foi publicado, portanto, em 1950. Logo mal chegou à Inglaterra, não é? Depois de vir lá da Rodésia com o seu filho. A Erva Canta conta a história de uma tal Mary Turner, que era filha de um deste ferroviário, e que teve uma infância miserável e cresceu no meio da solidão. Que chegada à juventude, veio trabalhar para a grande cidade, mas acabou por se casar com um fazendeiro. Mas não conseguiu estabelecer uma grande relação com o marido e continua a ser muito solitária, e até que conheceu um tal de Moses, que era um negro e que foi realmente a única pessoa por quem ela realmente se apaixonou verdadeiramente, mas que lhe era, por ser negro, vedado ligar-se a ele. Portanto, é uma história, foi a primeira obra dela. Depois, o que é que eu tenho mais a seguir? Tenho aqui uma série que são 3 volumes, que é também muito interessante, que ainda se... que eu tenho os 3 volumes, que é esta série, que é... O primeiro é A Revoltada, o segundo, Um Casamento Apropriado, e o terceiro, Um Murmúrio da Tempestade. Ora, estes livros contam a história de Mary Quest. Mary Quest, embora escrita já mais anos, mais tarde, foram publicados entre 1952 e 1969, estão a ver, foi ao longo do tempo, sobretudo este terceiro foi publicado bastantes anos depois dos outros dois, mas são de facto muito inspirados na sua infância, na sua juventude e nos seus primeiros casamentos lá na África, enquanto ele vivia na África. E então contou a história de Martha Quest, que era uma jovem que vivia numa fazenda africana e que descobriu o seu rumo existencial através de tormentos da adolescência e da ânsia natural para se casar. Portanto, a ver, tal como ela,
que se dava mal com a mãe, com a família, não sei o quê, tal, e então casou-se cedo, muito cedo, e sua ânsia de se casar era uma idealista romântica, em oposição ao snobismo da sua família, tal e qual como a autora, um, um, e que procurou viver inteiramente segundo os seus instintos e as suas emoções. Portanto, neste primeiro volume, ela, nova, envolve-se em sonhos, bailes, enfim, numa perturbante iniciação sexual que a vai marcar profundamente mais tarde toda a sua vida, tanto na alma como na carne. Depois, no segundo volume, inicia-se quando então se desintegra o seu primeiro casamento, isto já no tempo da guerra e da Segunda Guerra, e enfim, e depois a sensualidade vai se diluindo, o matrimónio torna-se doentio e desesperante, e depois a defragar da guerra também ajudou, e enfim, a vida dela entrou um bocado em crise. Este terceiro volume, enfim, mostra então uma Mary Quest já, uma mulher já do século XX, outra vez já recuperada e emancipada, e que volta outra vez à sua ser uma mulher apaixonada e rebelde, como tinha sido nova. E, portanto, é uma trilogia também interessante que pronto, se puderem lê-la, isto está tudo esgotado, a maioria destes livros está tudo esgotado, estes são todos os mais antigos. Ora bem, depois o que é que eu tenho mais? Tenho a seguir, portanto, esta trilogia, cujo nome genérico eu não disse, penso, chama-se Os Filhos da Violência, portanto, essa trilogia. Eu tenho depois, a seguir, um homem e duas mulheres. Este homem, um homem e duas mulheres, que é um livro de contos, que foi publicado em 1963. Estão aqui reunidas algumas das melhores obras da autora e que decorrem, na sua maioria, na capital britânica e respectivos subúrbios, e põem em cena famílias da classe média e famílias proletárias, através de cujas vidas são visíveis as marcas de frustração individual impostas pela grande cidade. São, normalmente, mulheres, as principais personagens, mulheres de meia-idade, que tomam de súbito consciência da crise social que as rodeia, do vazio que as ameaça, a sua própria vida pessoal e familiar e a harmonia aparente da sua vida. Portanto, está a ver, lá vem mais uma vez, mais uma história de mulheres e que várias histórias de mulheres. Depois então tenho ainda um outro, O Verão Antes das Trevas, é um romance. É um romance em que a figura central é a mulher, mais uma vez, a mulher e os seus problemas. É uma obra de primeira grandeza que vem contribuir para impor Doris Lessing entre as escritoras mais prestigiadas do nosso tempo. Portanto, diz aqui em cima a sinopse. Tenho aqui este livro, de que este agora... Bem, este livro é o único que eu tenho da Doris Lessing e só 2 ou 3 que eu tenho que não foram editados em Portugal. Esta é uma edição brasileira que se chama As Experiências de Sírios. E é então um dos 5 volumes daquela série Canopos e Nargos. Arquivos. Chama-se assim a série. Canopos e Nargos, Arquivos. Ora, essa série é composta por 5 volumes e é a tal série da Celeuma, uma série que ela escreveu então, naquela última fase do esoterismo, em que é uma série de ficção científica, que isto é passada em mundos imaginários, em planetas distantes, e então o que é que acontece? O mundo, há dois impérios, digamos assim, nesses mundos que se debatem, não é? Que é o Império de Canopos e o Império de Sírios.
que, que, hum, que é, portanto, que há a colonização de esferas muito além do mundo físico, e daí de onde chegam, poderão chegar as naves espaciais. Portanto, é tudo muito imaginário, muito imaginativo, que está completamente para além e por fora do realismo. Diz ela que escreveu estes livros mais para criar um mundo mais para ela, um mundo onde ela desejaria viver, criou, portanto, mais a pensar nela, um mundo mais autoconsistente do que o nosso, e com, enfim, possibilidades infinitas de onde ela pudesse desenvolver um- uma sociedade nova, reinos, mitos, lendas diferentes. Ora bem, esta série que é composta, como já disse, de 5 livros. O primeiro chama-se, estão traduzidos em Portugal, acho que é pela Europa América, mas está tudo esgotado. Eu já tentei procurá-los, mas ainda não consegui encontrar um só, quanto mais os 5. Eu gostava de adquirir, eram os 5 em conjunto, porque assim, limitei-me a ter este brasileiro, mas enfim, dado que não foi o único que encontrei, porque os portugueses não encontro. Mas para o seguinte, eu venho encontrar algum dia. Ora bem, então o primeiro chama-se, na edição portuguesa e no original também, Chicasta. O segundo chama-se Os Casamentos entre Zonas 3, 4 e 5. O quarto é o terceiro, aliás, é As Experiências de Sírios, ou Sirianas. O quarto é a formação dos representantes do planeta 8. E o quinto é Os Agentes Sentimentais do Império Volian Stories. Portanto, está a ver? Foram publicados entre 1979 e 1983. Mas isto, como já tentei dizer ali há bocadinho a propósito do Prémio Nobel, não foram esta viragem da autora, da Doris Lessing, para a ficção científica e para este esoterismo, não foi bem aceito pelos críticos, que a consideravam uma autora clássica, uma autora diferente, e que agora desconsideravam, aliás, a ficção científica, que ainda hoje continua a ser desconsiderada por muita gente como um género menor, um género como dizia o outro crítico, um género de quarta categoria, mas que muita gente gosta, e eu próprio. Eu sou um fã de ficção científica, eu tenho vários livros de ficção científica, de vários autores famosos de ficção científica. Aqui estou com a Doris Lessing, mas a crítica não gostou muito desta sua viragem, e ela ficou muito triste e diz que a crítica não entendeu, não compreendeu, porque aquilo era mais para ela a viragem. Portanto, aquilo não era mais teórica, porque ela procurava ali retratar a nossa sociedade e a sociedade que ela gostaria que fosse a nossa. Mas enfim, olha, paciência. Mas também teve quem gostasse, nomeadamente os amantes da ficção científica, tanto que ela veio a ser convidada para a 45ª World Science Fiction Convention, a WorldCom, como é conhecida, e ela aí foi bem recebida e fez lá um belo discurso que foi muito aplaudido. Ora, vamos lá ver. Outra coisa engraçada é que, portanto, ela escreveu, depois continuou a escrever, e outros géneros, escreveu a tal série que é muito interessante. Tem uma história muito engraçada. Que são 2 livros que ela, já aborrecida e danada com os críticos, e enfim, que não, que só procuram os clássicos, aqueles que já têm grande nome e fazem a vida negra aos principiantes. O que ela fez? Fez uma experiência. Escreveu 2 livros eh, que, que ela publicou sob o pseudónimo de Jane Sommers. E então, em 1983,
tentou publicar o primeiro, foi aos seus editores normais, e eles não quiseram aquilo. Disseram que não, que era uma, pá, que essa editora não prestava. Ela apresentou como uma amiga, portanto, que disse que era ela, não é? Apareceu lá o livro como sendo uma tal Jane Somers, uma principiante, e eles disseram que não tinha interesse, não prestava, e não quiseram editar. Ela, pronto, continuou a procurar outras editoras, e lá apareceu uma editora que, que aceitou editá-los, uma editora lá britânica, um tal Michael Joseph, e também depois outro americano, como Alfred Knopf, que lá aceitaram editá-la. E aquilo, de facto, os livros, o livro foi um certo êxito, tanto que depois resolveram aceitar também o segundo e editar, e os livros até tiveram interesse. E então ela aí revelou-se, e aí eles tiveram que dar o braço a torcer, e então veio a ser reeditada, então em 1984, com então já o conjunto dos dois livros, já assinados como Doris Lessing, e são dois livros bons dela e muito apreciados. Estão a ver? Não vale a pena dizer mais nada. Desses dois, dessa série, eu só tenho só tenho o segundo, que é E se os velhos pudessem? Que então, como viram, está editado então sobre os diários de Jane Somers. Os diários de Jane Somers. Foi como foi então editada mais tarde, já assinados por Doris Lessing. Foi publicada a seguir a esta série, A Boa Terrorista, que, como eu disse, já tinha dito, é o género dos seus livros iniciais, em que ela defendia causas, põe aqui a nu os tabus da esquerda inglesa dos anos 60. Ora bem, depois da Boa Terrorista, com mais alguns, e entre eles o quinto filho que eu tenho aqui. O quinto filho. O quinto filho, que é uma história de uma família, que é uma tal de Harriet e David Lovat, que, enfim, quando são novos, casam com os mesmos anseios de fidelidade, de amor, de vida familiar, enfim, de terem um lar ideal. E realmente tudo corre bem quando tens os meus 4 filhos. Mas, putz, quando nasce o quinto filho era diferente dos outros. Era um garoto rebelde, muito vivaço, e então isso começou a destabilizar o casamento. E, enfim, que aquele casamento começou a dar em violência, e acabou por gerar crueldade, portanto, enfim, até dos próprios irmãos mais velhos, e estragou o casamento e enfim, lá vem andar mais uma história que chamaremos de, portanto, de feminista, em que uma mulher acaba por ser maltratada e o casamento se desfaz. Depois, o que é que tenho mais? Tenho mais... Ela adorava animais, sobretudo gatos, e escreveu várias pequenas histórias sobre gatos e cães, mas sobretudo sobre gatos. E a certa altura foi publicado um livro que depois também foi publicado cá em Portugal, que é Gatos e Mais Gatos. Que é um livro muito engraçado. Aqui estão reunidos várias histórias que ela já tinha publicado antes sobre gatos, e então aqui nestas estão aqui reunidos várias, portanto, os gatos e mais gatos. Várias histórias de gatos, mas muito engraçadas, muito interessantes. Tem muitas gravuras de gatinhos. Quem gosta de animais, tem aqui de gatos, tem aqui gravuras muito lindas de gatos. Aqui agora estava a querer uma a cores. Tem aqui várias. Tem posto aqui, a ver aqui, muito engraçada. Tem aqui, está toda recheada de gravuras sobre gatos, em que ela conta assim aqui as suas histórias, as suas aventuras
dos seus gatos e não só dos seus. Portanto, ela conta aqui histórias de pessoas que tinham gatos umas acabavam bem, outras acabavam mal. Aqui várias histórias de gatos. Mas há outro que é muito mais recente, que este então está à venda de certeza, porque foi publicado há poucos anos, que é tão... Esta tem só duas histórias. Uma de cães, de gatos, e outra de cães. A primeira é a que dá o nome ao livro, que é Uma Velha e o Seu Gato, em que, portanto, conta a história de uma senhora já de idosa que encontrou um gatinho e depois criou e depois tornou-se o seu companheiro, a sua grande companhia. Mas a velha, coitada, era muito pobrezinha e depois tornou-se sem abrigo e depois quiseram levar para um lar, mas depois não podia lá ter o gato e ela não fugiu, não aceitou ir para o lar e fez uma sem-abrigo. Acaba mal, é uma história triste, que acaba mal, mas enquanto dura, é uma história muito ternurante de uma senhora que adorava o seu gato e como certamente muitas das pessoas que me estão a ouvir, que têm animais e adoram os seus animaizinhos, gostarão de ler esta história. A outra, a segunda, é sobre um cão. Dois cães, mais propriamente. Uma família que tinha um cão, que era o Jock, mas o cão tinha tendências, viviam assim no campo, e tinha tendências para vadear, para andar por lá. E ter com os outros cães maltratados, que era um cãozinho bem tratado, mas ia lidar com os outros cães vadios e vinha lá sempre incomodado, ferido, ou magoado, ou maltratado. E então disseram, temos que arranjar outro cão para ser companhia do Jock, porque isto assim não dá, e para ver se ele aqui se aguenta cá em casa. E arranjaram, de facto, arranjaram um outro cão, que era o Bill, era um cachorrinho pequenino, e que pensaram que tudo ia correr melhor, mas não, a coisa ainda correu pior, porque depois, à medida que o Bill cresceu, o Jock fez o seu companheiro de vadiagem e passaram a dar os dois por lá, mas também é uma história engraçada, esta de cães. Ora bem, depois, isto agora interrompi a sequência por causa de falar dos gatos e falei já de um muito recente. Entretanto, ela continuou a escrever e tenho aqui livros, já que eu tenho aqui mais recentes dela. Tenho aqui este que é O Amar de Novo. O Amar de Novo, que é um livro que é de 1996, estão a ver já quase do fim do século, já ela tinha muita idade, em que então onde ela conta a história de uma senhora uma senhora já com 65 anos, que já estava viúva há vários anos e depois se sentia muito só e depois por isso ela começou a frequentar lá um grupo de teatro de Londres para tentar se extrair e o que é que aconteceu? Lá apaixonou-se por um tal de Bill, que era um ator, que tinha só 37 anos, tinha metade da idade dela. E depois conta aqui as peripécias dela com esse Bill, mas depois acabou por desinteressar dele e interessar-se por um outro que era o diretor da peça, que estava em exibição, que também que também tinha sensivelmente a mesma idade. E ela conta aqui depois estes amores entre idades diferentes, não é? Entre pessoas de mais idade. Portanto, diz aqui sim na sinopse que poderia dizer-se que os dois homens por quem Sara se apaixona, ainda que não em simultâneo, a obrigam a reviver diferentes fases da sua vida passada, relembrando o amor infantil e imaturo que tinha tido, de nova, e depois o amor mais maduro que tinha tido já de grande, de adulta. Enfim, portanto, reviveu o seu passado nestes jovens namorados que teve depois na sua velhice. Depois tem também O Sonho Mais Doce, que ela escreveu, que foi editado em 2001. Fala de uma Júlia. Ela tinha um filho, o filho divorciou-se, mas o filho foi viver fora, mas a Nora continuou lá a viver juntamente com os netos. Ela ficou lá a viver com a Nora e os netos. E ocasionalmente o filho também lá ia. E, portanto, conta aqui a história, a vida, a problemática dela com a ex-Nora e com os filhos e com os netos.
Este já foi mesmo então realmente dos últimos tempos dela, que é As Avós e Outras Histórias, que são histórias de avós, histórias de senhoras idosas, várias também, uma série de contos, uma reunião aqui de vários contos de pessoas, de senhoras idosas. Por exemplo, o primeiro, que é aquele que dá o nome ao livro, conta a história de duas mulheres que durante anos mantêm uma relação amorosa com o filho da outra. Vamos lá ver. Uma era amante do filho da outra e vice-versa. E, portanto, isto trouxe grandes consequências para a vida delas. É uma história engraçada. E depois terminamos agora para terminarmos. Vou falar então daquele livro que eu tenho andado a tentar ler e que foi, de facto, o último livro de Doris Lessing, que é A Fenda. Foi o último livro que ela escreveu, pouco tempo antes de ganhar o Prémio Nobel, e que, como ela disse, o Prémio Nobel inibiu-a de ser capaz de escrever. Nunca mais escreveu, até que morreu, e este ficou sendo o seu último livro. E é um livro também muito interessante, porque poderemos também considerar que um livro de ficção científica. Ela volta aqui já com 90, quase com 90 anos, a dedicar-se a um assunto muito estranho. E qual é o assunto? É o assunto sobre o início da humanidade. Ora bem, esta em vez de ser lá em países estranhos, em planetas estranhos, em mundos, em outros mundos, é cá na nossa Terra. E é sobre como é que começou a humanidade. Claro, muito imaginativo, não é? Ora, isto o que é que acontece? Começa por dizer que, a falar de que isto, no princípio só havia mulheres. Que elas se chamavam as fendas. Já viram o título? A fenda. E então, uma fenda. Quem era a fenda? Era uma mulher. As mulheres eram as fendas. E que no princípio só tinham, das fendas, nasciam fendas. Elas nunca souberam como é que isso acontecia. Mas nunca se deram ao trabalho de pensar nisso. Até que um dia nasceu um bebê que não tinha fenda, mas tinha um esguicho. Eles chamaram um monstro. Elas ficaram muito estranhas, acharam aquilo muito esquisito e deram-lhe o mesmo tratamento que davam aos outros bebés quando nasciam, quando defeituosos, atiravam-nos ao mar, aos peixes os comerem e assim nasciam as meninas defeituosas. Mas este era ainda mais estranho do que os outros. Eles resolveram fazer de outra maneira. Primeiro tentaram, ao princípio, castrá-los, cortar-lhes os guichos, mas eles morriam todos. Dava resultado, tiravam-nos ao mar. Até que continuavam a nascer mais, uns nasciam fendas, outros nasciam os guichos. E elas começaram a achar que aquilo havia interferência ali dos deuses e deixaram, ter medo, os atiraram ao ar e iam deixá-los lá no alto da montanha às águias, para as águias os comerem. Ora, nós vimos a saber mais tarde que as águias não os comiam. As águias levavam-nos para uma planície, onde eles eram alimentados por corças e sobreviveram. E começaram a formar um grupo de rapazes que viviam lá na planície e aqui continuava a haver só raparigas. Portanto, está a ver, isto é uma história... eu tinha ensinado aquilo a ler um bocadinho, mas já não vale a pena ler, porque já não tenho tempo. E, bem, isto, o que é que acontece? Isto é contado por um escritor romano do século, talvez do século IV, para aí, do tempo em que o Império Romano já se estava portanto, a decair, já estava a ser invadido pelos bárbaros, e um senador, um velho senador, que era escritor, que lhe caiu nas mãos velhos pergaminhos de outras eras, sabe-se lá quantos milhares ou milhões de anos vinham esses pergaminhos,
que foi quando se começou a passar a escrito estas narrativas que iam primeiro passando oralmente, e havia então pergaminhos escritos pelas fendas e pergaminhos escritos pelos monstros ou os guichos, como se chamavam, mas no princípio começaram por chamar-lhes monstros, depois passaram a chamar-lhes guichos. Ainda não li o livro todo, não sei, provavelmente virão a conviver lá para o final, mas não sei ainda porque ainda não li o livro todo. Estão a ver? É uma história interessante de como começou a humanidade, primeiro só com mulheres e depois, quando começaram a aparecer homens, e depois os homens começaram a encontrar-se com as mulheres, começaram a unir-se às mulheres, começaram a fecundar as mulheres, elas começaram a achar graça aquilo, começaram a ver que aquilo também lhes dava prazer, não era só eles que dava prazer, era também a elas, e tal, e já estão a ver como é que isto tudo deve ter acabado. Pronto, olha, isto já vai muitíssimo adiantado, eu peço imensas desculpas, pronto, vou terminar por aqui, e para a semana, se Deus quiser, e se puder, continuar a ter vida e saúde, cá estarei com mais um autor Nobel, para vos contar a vida e obra do novo autor Nobel. Ora, passem muito bem e até à próxima!